Meu nome é Luiz Silva, sou médico e ao longo de muitos anos acompanhando pacientes nessa faixa etária, aprendi uma coisa muito importante. O que funciona para um jovem de 20 anos no treino e na alimentação não é necessariamente o que funciona para você. O metabolismo muda. A forma como o corpo absorve proteína muda. A tolerância a certos alimentos muda. E se você não adaptar a sua alimentação a essa nova fase, vai continuar se esforçando e vendo resultados muito menores do que merecia. Então vamos direto ao ponto. O leite integral, em média, tem por volta de 3,5 gramas de proteína a cada 100 mililitros. Parece razoável até você comparar com outros alimentos e perceber que está pagando caro por uma quantidade relativamente modesta de proteína. Além disso, depois dos 45, muitas pessoas começam a desenvolver algum grau de intolerância à lactose, o que torna o leite ainda menos eficiente porque o corpo gasta energia tentando digerir algo que não processa tão bem. Sem falar que o custo do leite, especialmente o integral de boa qualidade, subiu bastante nos últimos anos. Então, quando eu olho para os meus pacientes, especialmente aqueles que querem preservar ou construir massa muscular depois dos 45, eu não começo pelo leite, eu começo por alimentos que entregam mais proteína por grama, custam menos e são fáceis de encontrar em qualquer mercado do Brasil. E o primeiro deles vai te surpreender porque provavelmente já está na sua casa agora, o ovo. Simples assim. O ovo é um dos alimentos mais completos que existem em termos de perfil proteico. Cada ovo inteiro tem em torno de 6 a 7 gramas de proteína, com uma qualidade absurda. O que chama a atenção dos especialistas em nutrição esportiva não é só a quantidade de proteína do ovo, mas o que chamamos de valor biológico, que é a capacidade que o corpo tem de realmente usar essa proteína para construir tecido muscular. O ovo tem um dos valores biológicos mais altos entre todos os alimentos, mais alto que o leite, aliás. E o custo? Uma dúzia de ovos no Brasil custa em média entre 5 e 8 reais, dependendo da região e da loja. Você consegue 12 unidades, cada uma com 6 gramas de proteína, por um preço muito menor do que o equivalente em litros de leite com a mesma quantidade total de proteína. Quando eu explico isso aos meus pacientes, muitos ficam espantados porque passaram anos acreditando que o ovo era vilão, passaram anos evitando a gema, comendo só a clara, ou evitando o ovo completamente por medo do colesterol. E essa visão mudou muito. A ciência avançou. Hoje sabemos que o ovo inteiro, consumido com moderação e dentro de uma alimentação equilibrada, é um aliado poderoso para quem quer ganhar músculo, especialmente após os 45. A gema tem gordura boa, tem vitamina D, tem vitamina B12, tem colina, que é fundamental para a saúde do cérebro e do fígado. Quando você joga fora a gema, está jogando fora metade do valor nutricional do ovo. Claro que se você tem alguma condição específica, como colesterol muito elevado, precisa conversar com seu médico sobre a quantidade ideal. Mas para a maioria das pessoas saudáveis, comer de 2 a 4 ovos por dia é não só seguro, como altamente recomendável. O segundo alimento é a sardinha enlatada. Eu sei que você pode estar torcendo o nariz agora, mas me dá um segundo, porque esse alimento é absolutamente subestimado e quero te mostrar por quê. Uma lata de sardinha em óleo ou molho de tomate tem em média 20 a 25 gramas de proteína de alta qualidade. Uma lata com custo de menos de 4 reais na maioria dos mercados do país. Isso é uma quantidade de proteína que rivaliza com frango grelhado, com carne vermelha, com quase tudo que você pensa quando pensa em alimento proteico. Só que a sardinha custa muito menos. Mas além da proteína, a sardinha tem algo que poucas pessoas valorizam: ômega 3. E para quem tem mais de 45 anos, o ômega 3 não é um detalhe, é quase uma necessidade. O ômega 3 tem efeito anti-inflamatório no organismo e inflamação crônica de baixo grau é um dos grandes vilões do envelhecimento muscular. Quando o corpo está em estado inflamatório constante, ele tem muito mais dificuldade de construir e manter massa muscular. O ômega 3 da sardinha ajuda a controlar essa inflamação e cria um ambiente mais favorável para o crescimento muscular. Além disso, a sardinha tem cálcio, tem vitamina D, tem selênio, é um alimento extremamente denso em nutrientes para um preço que, honestamente, não faz jus ao que ele entrega. Minha recomendação é simples: não precisa comer sardinha todo dia, mas 2 a 3 vezes por semana já faz uma diferença enorme no seu aporte proteico e no seu controle de inflamação. O terceiro alimento é a carne de frango, especialmente a sobrecoxa. Eu poderia falar do peito de frango, que todo mundo já conhece, mas o peito de frango ficou caro. E a sobrecoxa, dependendo da semana e do mercado, custa quase a metade do preço.
com a diferença sendo mínima em termos de proteína. A sobrecoxa desossada e sem pele tem em torno de 18 a 20 gramas de proteína por 100 gramas. A diferença na quantidade de gordura entre o peito e a sobrecoxa é real, mas não é um problema quando você está consumindo dentro de uma alimentação equilibrada. E tem algo mais sobre a sobrecoxa que eu quero que você entenda? Ela tem mais sabor, mais suculência. E isso importa muito na prática, porque se o alimento não tem sabor, você não come com prazer, e quando não come com prazer, você não mantém o hábito. Uma das maiores razões pelas quais as pessoas abandonam dietas proteicas é porque acham que comer saudável significa comer comida sem graça. A sobrecoxa bem temperada, feita no forno ou na panela, é uma refeição que você vai querer repetir. E consistência é o que produz resultado em ganho muscular. Para quem tem mais de 45 anos, isso é ainda mais relevante, porque nessa fase da vida, a perda de massa muscular, que os médicos chamam de sarcopenia, começa a se acelerar caso não haja um estímulo adequado. Estímulo de treino e estímulo alimentar. O músculo não cresce por acaso. Ele precisa de matéria-prima. E a proteína de boa qualidade, como a da sobrecoxa de frango, é a principal matéria-prima para esse processo. Comer bem não é luxo, é estratégia de longevidade. O quarto alimento é o feijão. Agora eu já ouço algumas pessoas dizendo: feijão tem proteína? Sim, tem. E em quantidade que surpreende muita gente, o feijão carioca, que é o mais consumido no Brasil, tem em torno de 8 gramas de proteína por 100 gramas na versão cozida. O feijão preto tem valores similares. Parece pouco comparado à carne, mas considere o custo, considere a quantidade que uma pessoa normalmente consome numa refeição e considere que o feijão tem também fibras, minerais como ferro e magnésio e carboidratos complexos que dão energia sustentada. A combinação clássica de arroz com feijão que está na mesa do brasileiro há séculos não é coincidência. Essa combinação forma um perfil de aminoácidos bastante completo, onde o arroz complementa o que falta no feijão e vice-versa. Não é uma proteína completa sozinha, como é o ovo ou a carne, mas quando combinada corretamente, o feijão entrega uma contribuição proteica muito relevante a um custo extremamente baixo. E há um ponto muito importante aqui que eu quero destacar para quem está na faixa dos 45 aos 60 anos ou mais. O feijão tem um efeito muito positivo na saúde intestinal por conta das suas fibras. E a saúde intestinal, cada vez mais a ciência tem mostrado isso, está diretamente ligada à absorção de nutrientes, ao controle de inflamação, à saúde hormonal e até ao humor. Um intestino saudável absorve melhor a proteína que você consome. Então, quando você come feijão, não está só adicionando proteína à sua dieta, está criando um ambiente digestivo mais eficiente para que todos os outros alimentos que você come também sejam melhor aproveitados. O quinto alimento é atum enlatado, muito parecido com a sardinha em termos de custo e praticidade, mas com um perfil de sabor diferente que agrada mais algumas pessoas. Uma lata de atum em água tem em torno de 25 gramas de proteína por 100 gramas, o que o coloca entre os alimentos mais proteicos por volume que existem. E o preço, dependendo da marca e do mercado, fica em torno de 4 a 6 reais por lata, o que é extraordinariamente barato para essa quantidade de proteína. O atum tem uma vantagem prática enorme, que é a versatilidade. Você pode misturar com ovo mexido, pode fazer um patê simples, pode jogar em cima de arroz, pode usar em uma salada, pode rechear um pão ou uma batata assada. Ele não exige preparo elaborado. E para quem tem uma rotina corrida, como a maioria das pessoas nessa faixa etária que estão no auge profissional ou cuidando de família, ter um alimento proteico que não precisa de preparo complicado é um enorme facilitador de consistência. Uma observação importante sobre atum: pelo teor de mercúrio que alguns peixes podem acumular, eu recomendo não exagerar na frequência. 3 a 4 vezes por semana é suficiente e seguro para a maioria das pessoas. Quando alternar com a sardinha e com o ovo, você fica bem coberto sem nenhum risco. Agora eu quero te dar uma visão mais ampla de tudo isso, porque não adianta saber quais são os alimentos se você não entende por que eles importam tanto para a sua fase de vida. Depois dos 45 anos, o corpo passa por mudanças hormonais significativas. Nos homens, a testosterona começa a cair progressivamente. Nas mulheres, a chegada da menopausa altera profundamente o metabolismo, a distribuição de gordura e a capacidade de manter massa muscular. Essas mudanças são naturais, são inevitáveis, mas não são irreversíveis em termos de qualidade de vida. O que a ciência tem demonstrado com cada vez mais clareza é que a ingestão adequada de proteína, combinada com algum tipo de treino de resistência, mesmo que leve, é a intervenção mais eficaz disponível para combater a perda de músculo que vem com a idade, mais eficaz do que muitos medicamentos, mais eficaz do que a maioria dos suplementos e muito mais barata quando você sabe quais alimentos escolher. Quando eu falo em ganhar massa muscular após os 45,
Não estou falando necessariamente em ficar grande como um fisiculturista. Estou falando em manter a funcionalidade do corpo. Estou falando em conseguir subir escadas sem se cansar, em carregar as compras sem sentir que o braço vai cair, em ter a postura firme, a energia no dia a dia, a qualidade do sono que melhora quando o corpo tem a musculatura adequada para suportar a coluna e os órgãos internos. Estou falando em envelhecer com autonomia, com independência, com a sensação de que o corpo é um aliado e não um obstáculo. E a proteína é a base disso tudo. Sem proteína adequada, o corpo não tem como construir nem manter músculo. Ponto. Não tem suplemento, não tem treino, não tem nenhuma estratégia que substitua a matéria-prima fundamental. E a boa notícia, a notícia que eu quero que você leve desse vídeo hoje, é que você não precisa gastar uma fortuna para ter essa proteína. O ovo, a sardinha, a sobrecoxa de frango, o feijão e o atum enlatado são alimentos baratos, acessíveis, disponíveis em qualquer mercado do Brasil e juntos formam uma base proteica completíssima para quem quer resultados reais. Tem outra coisa que eu quero abordar porque vejo muita confusão sobre isso. Muita gente acredita que precisa de proteína só se estiver malhando pesado na academia. Não é verdade. O músculo não depende só do treino, ele depende de estímulo e de nutrição. Mesmo que você faça caminhadas leves, faça exercícios em casa ou ainda esteja começando a se movimentar, a proteína adequada vai fazer diferença. O músculo responde ao estímulo que você der. E quando você come bem, mesmo os pequenos esforços geram adaptação positiva no corpo. Tem também a questão da saciedade. A proteína é o macronutriente que mais sacia. Quando você come uma refeição rica em proteína, fica mais tempo sem fome, tem menos vontade de comer coisas processadas e açucaradas no meio da tarde, tem mais energia estável ao longo do dia. Isso é importante para qualquer pessoa, mas especialmente para quem está acima dos 45 e começa a perceber que o metabolismo ficou mais lento e que ganhar gordura ficou mais fácil do que antes. Comer proteína com mais frequência é uma das formas mais eficazes de controlar o peso sem passar fome e sem fazer dietas radicais que você não vai conseguir manter. Eu atendo muitos pacientes que chegam ao consultório na faixa dos 50 a 55 anos dizendo que estão cansados, que perderam disposição, que estão ganhando gordura na barriga mesmo sem comer tanto, que estão sentindo os músculos mais fracos. E quando eu olho para a alimentação deles, invariavelmente encontro o mesmo padrão: proteína insuficiente. Não porque eles comem pouco, às vezes comem até demais em calorias totais, mas a distribuição é errada, muito carboidrato, pouca proteína de qualidade, e o corpo sente isso. A correção quase sempre é simples, não radical, não cara, não complicada, é adicionar um ou dois ovos no café da manhã em vez de pão com requeijão. É trocar o iogurte açucarado de tarde por uma lata de atum com torrada integral. É garantir que o almoço tenha uma boa porção de sobrecoxa ou feijão com arroz. São mudanças pequenas que, acumuladas, produzem um impacto enorme na composição corporal, na energia e na disposição geral. E quando falo em composição corporal, não estou falando só de estética, embora isso também seja legítimo querer se sentir bem na própria pele. Estou falando de saúde metabólica. Massa muscular é um órgão metabolicamente ativo. Quanto mais músculo você tem, mais glicose o corpo consegue absorver sem precisar de tanto insulina, o que reduz o risco de diabetes tipo 2. Quanto mais músculo, mais calorias você queima em repouso, o que facilita o controle de peso. Quanto mais músculo, mais estável é a sua estrutura óssea, o que reduz o risco de osteoporose e fraturas, que são um problema grave para pessoas acima dos 60. Então, quando você opta pelos alimentos que eu listei hoje, você não está só economizando dinheiro comparado ao leite, você está investindo em saúde de um jeito concreto, mensurável e que você vai sentir no corpo ao longo das próximas semanas e meses. Deixa eu te dar uma ideia prática de como seria um dia usando esses alimentos. De manhã, 2 ou 3 ovos mexidos com azeite e um pouco de curcuma, que tem propriedades anti-inflamatórias incríveis, acompanhados de uma fruta. No almoço, sobrecoxa de frango assada com arroz e feijão, salada verde com azeite. No lanche da tarde, uma lata de atum com biscoito integral ou com cenoura crua. No jantar, uma salada com sardinha ou um ovo cozido, simples, barato, saboroso e com um perfil proteico excelente. Sem mistério, sem suplemento caro, sem complicação. E olha que interessante, esse modelo de alimentação que eu acabei de descrever não só atinge as necessidades proteicas de um adulto acima dos 45 que quer preservar e ganhar músculo, como também encaixa dentro de um orçamento bastante acessível.
Você não precisa gastar R$ 100 em whey protein importado quando 5 alimentos simples, que a sua avó provavelmente já comia, entregam o mesmo resultado ou até melhor, com mais micronutrientes e com mais benefícios sistêmicos para o organismo. Mas quero ser honesto com você, proteína sozinha não faz milagre. Você precisa mover o corpo, precisa dormir bem, porque é durante o sono que o músculo é efetivamente construído. Precisa gerenciar o estresse, porque o cortisol elevado cronicamente destrói massa muscular de uma forma que nenhuma quantidade de proteína consegue compensar completamente. A alimentação é a base, mas ela funciona dentro de um conjunto de hábitos. E o bom é que cada melhora em um hábito costuma facilitar a melhora nos outros. Quando você come melhor, tem mais disposição para se mover. Quando se move mais, dorme melhor. Quando dorme melhor, tem mais equilíbrio emocional e fica menos ansioso. É um ciclo que se retroalimenta de forma positiva. Então, o convite que eu te faço hoje é simples: começa pelo prato. Começa pelos ovos no café da manhã de amanhã. Experimenta incluir a sardinha no jantar dessa semana, não precisa fazer tudo de uma vez. Cada pequeno passo na direção certa já é uma vitória para o seu metabolismo, para os seus músculos e para a sua saúde a longo prazo. E você merece esse cuidado, não no futuro, agora. A saúde muscular é uma das formas mais concretas de cuidado que você pode ter com seu corpo nessa fase da vida. Não é vaidade, é estratégia, é inteligência, é se preparar para os próximos 20, 30 anos de forma ativa, funcional e com qualidade de vida. E essa preparação começa com escolhas que parecem pequenas, mas que acumuladas ao longo do tempo criam uma diferença enorme. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira, porque lá eu continuo te ajudando a cuidar da sua saúde de um jeito simples, direto e que realmente funciona para quem tem mais de 45 anos.